Bem-vindos à aula 2 do nosso curso Coelhos Pocket. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir. Então volta lá, assiste, depois volta para cá para acompanhar essa aula, combinado? Informações sobre a apostila aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, tá certo? Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem essa aula, hein? Vambora! Nessa aula eu já adiantei alguns processos, aqui eu já comecei o ponto caseado do corpinho do nosso coelhinho e ele aqui vai ter um macacão, então a gente vai posicionar esse macacão aqui no corpinho. Para isso, vamos utilizar a cola de silicone fria para segurar, aplicando ali na parte de cima e na parte de baixo e vamos colar no corpinho, ó. Se atente que vai ficar bem pouquinho o pezinho aparente nesse coelhinho, tá certo? Vamos fazer o mesmo processo ali com a parte de trás, aplicando a cola ali na parte de cima e na parte de baixo e posicionando bem alinhado ali com a parte da frente, tá bom? Depois de fazer essa colagem aqui, nós vamos fazer a costura. Começo então fazendo o meu primeiro pontinho caseado ali na pontinha. E aqui nessa peça eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar para a costura ficar bem firme. E depois eu sigo fazendo ponto caseado normal e vou arrematar ali na parte de baixo, ó. Para isso eu dou mais um ponto em cima do último ponto, entro com a agulha na costura ali pela parte de trás, saio à frente e corto a linha. E repito o mesmo processo do outro lado. Aqui a gente já faz a marcação com a caneta fantasminha e o processo de enchimento, marcação da perninha é o mesmo que já vimos na aula anterior. Esse macacão também vai ter um bolsinho, que é um recorte simples no feltro. A orelhinha aqui eu vou repetir o mesmo processo da aula 1, o rostinho também e os bracinhos também. E aqui para as alças do macacão, eu vou costurar um micro botãozinho ali na ponta. Se você preferir, pode colar aqui uma meia pérola ou até colar o botão também, tá? Mas eu prefiro costurar, que eu acho que fica mais firme aqui, é mais seguro. Então, costurinha simples, é só passar algumas vezes ali até segurar bem o botãozinho no lugar e fazer os pontinhos de arremate ali pela parte de trás, tá? Eu gosto sempre de dar 2 pontinhos porque eu acho que fica mais seguro. Então, a alcinha ela vai ficar desse jeito, ó, bem bonitinha. E aqui eu já adiantei alguns processos porque nós já vimos na aula anterior. A colagem do bracinho aqui eu vou mostrar na próxima coelhinha como eu colhei esse bracinho levantado. Então, aqui vamos seguir colando o bolsinho, tá? Aqui um detalhe, gente, que eu não falei lá no início, na hora de costurar o macacão, vocês só peguem o feltro do macacão, não precisa pegar o corpinho do coelhinho, tá? É só um adendo mesmo que eu esqueci de falar lá atrás, na aula. Vamos colar aqui a alcinha, dando um pinguinho de cola ali na parte onde a gente costurou o botãozinho e posicionando na frente do macacão. E aqui na parte de trás, a gente vai passar ela, ó, cruzado, tá bom? E encaixar ali na parte de baixo do macacão. Aplica um pinguinho de cola, posiciona e pressiona um pouquinho até a cola secar. E vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Depois é só retirar ali o excesso que ficar dessa fitinha de feltro na parte de trás. Para esse modelinho, eu vou colar a cenourinha ali na mãozinha, dando um pinguinho de cola, depois posicionando a cenourinha, esperando ali a cola secar, tá bom? E aqui a gente vai fazer um porta-guardanapos. Eu tô utilizando essa argolinha de acrílico, mas vocês utilizem uma argola maior, é porque aqui realmente eu não achei e não ia dar tempo de eu pedir a argola maior, mas vocês usem uma argola um pouquinho maior, tá? Então, eu vou começar costurando a argolinha ali na parte de trás do corpinho. Você vai fazendo aí alguns pontinhos até essa argolinha ela ficar bem firme, bem presinha no corpinho do coelho, tá? Não economiza aqui nos pontinhos. Se você quiser deixar só com a costura ali, você só então arremata e faz a costura. Se você preferir, você pode passar essa alcinha ali que a gente passou por cima ali depois da costura para dar o acabamento, tá? Mas aqui eu vou fazer o meu arremate dessa forma que eu tô mostrando aí para vocês e vou colar uma tirinha de feltro ali para dar o acabamento, mas você pode substituir aqui por uma outra fitinha, uma fitinha decorada, ou se você quiser cortar esse feltro aí com aquela tesoura escalope, né, para dar um detalhezinho, pode. Eu vou fazer dessa forma aqui mesmo.
com um recorte simples no feltro, tá? Então, eu começo colando ali o meio, vinco bem ali, ó, pra ficar bem coladinho e depois eu venho colando as pontinhas, tá bom? Então, ali colei a parte de cima, a parte de baixo eu vou até diminuir um pouquinho aqui essa tirinha, tá? Porque ela ficou um pouquinho grande e vou aplicar a cola ali com bastante cuidado, para ela ficar bem presinha, tá bom? Ficou bem bonitinho, ó, desse jeito. E aqui eu vou usar um tecidinho só para mostrar para vocês como ficaria no guardanapo. Fica super bacana aí essa peça. E é mais uma opção que você pode oferecer aí nas suas encomendas. Para a nossa próxima peça, eu já adiantei aqui o corpinho, a cabeça também, ó, os bracinhos, a cenoura, o girassol e a franja. O que a gente vai ter de diferente aqui é o vestido. Lá no molde eu deixei a marcação para vocês fazerem com a caneta fantasminha, igual a gente já fez lá na aula 1. E vamos fazer aqui o bordado desse vestido. Vamos começar prendendo a linha ali na parte de trás da peça. E eu vou trabalhar aqui com um ponto que eu conheço como ponto margarida, tá? Então, eu dou o meu ponto ali na primeira marcação de baixo, volto com a agulha no mesmo lugar, entro na marcação de cima, passo pela argola e travo a linha ali, ó, na parte de cima, tá bom? Desse pontinho, ele fica bem bonito para fazer florzinhas. Aqui eu estou utilizando a linha de meada de cores que eu já tinha aqui, tá? E eu tô utilizando essa linha sempre dupla na agulha. Então, aqui eu vou seguir fazendo essas 4 marcações que vão estar lá no molde para vocês. E depois, aqui no meio, a mão livre, eu vou fazer essas marcações aqui, ó. São pontinhos únicos que eu tô fazendo ali entre as pétalas para poder fazer esse detalhe aí de preenchimento, ó. Fica bem bonitinho. Finalizo com 2 pontinhos de arremate na parte de trás para deixar tudo bem presinho. E para o miolo eu vou trabalhar aqui com ponto nó francês, que eu também já ensinei aqui no canal. Linha de meada dupla na agulha, então entro com a agulha ali no centro da flor. Eu vou trabalhar aqui com 10 voltinhas da linha na agulha. E depois que eu dei as 10 voltinhas aqui, ó, eu puxo a linha para não ficar nenhuma sobra dela ali na parte onde a gente entrou com a agulha, tá? E aí eu vou voltar com a agulha ali de preferência bem pertinho, tá? Ou no mesmo buraquinho ali onde a gente iniciou a costura e puxar a linha. Depois é só arrematar ali na parte de trás. Aqui eu vou trabalhar, ó, posicionando o vestido ali no pescoço. Cuidado aqui para não posicionar muito embaixo, tá? E não ter como depois costurar a parte de trás. Aplico um pouquinho de cola. Junto à parte da frente, a parte de trás ali também eu vou colar da mesma forma. E vou fazer aqui o pontinho caseado nas laterais da peça. Não pega o feltro do corpinho, tá bom? Na parte de baixo, eu vou dar mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz para travar a minha costura. Entro com a agulha ali pela parte de trás, saio à frente e corto a linha. O mesmo processo eu vou fazer ali do outro lado do vestido, tá bom? E vou adiantar aqui os outros processos que nós já vimos anteriormente. E aqui, para colar o bracinho levantado, eu fiz dessa forma. É só aplicar um pouquinho de cola, posicionar ele levantadinho e pressionar ali até a cola secar totalmente. Ali no vestidinho, eu vou aplicar um pinguinho de cola ali na frente e na parte de trás também, para deixar ele bem posicionadinho ali no lugar, para ele não ficar levantando, tá bom? Vai ficar dessa forma. Para essa coelhinha, eu vou trazer a sugestão para vocês de um cachepô. Esse cachepô não vai ter o molde lá no material, porque é essa aula gratuita que já está disponível aqui no canal. Eu vou deixar tanto o molde quanto o link da aula aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Do cachepôzinho, que é o mesmo que a gente já viu aí nessa aula linda e gratuita. Então, aqui eu já adiantei meu cachepô, vou colar a coelhinha ali com a cola quente bem no centro do cachepô. Aqui você vai pressionar até a cola secar totalmente.
e vou enfeitar essa caixinha. Aqui eu escolhi alguns botões que eu já tinha aqui e umas folhinhas também, ó, que são essas folhinhas que eu já comprei de recorte mesmo, elas já vêm prontas. Como eu tenho um botãozinho de flor, eu juntei aqui duas folhinhas, já vou colar ali no cachepô e eu vou utilizar essa outra cola aqui, ó, para colar os botões, tá? Eu acho que ela é mais segura para fazer esse tipo de colagem. Então, colei a florzinha ali em cima das folhinhas e vou colar os outros botões e mais folhinhas aqui para enfeitar essa caixinha. Olha só que gracinha, gente, que fica. Aí você preenche ela, né, com essa palhinha, coloca bombom e depois ela funciona como um porta-treco. Olhem só que gracinha que fica essa peça e é super útil, né? Concluímos a parte 2 da nossa aula. Eu espero vocês lá na parte 3, hein? Até já!